No ano de 2004, nos Estados Unidos, mais especificamente no estado de Nova Jersey, aconteceu um caso de desaparecimento que chocou toda a comunidade local. Brittany Gregory, uma adolescente de apenas 16 anos, sumiu misteriosamente de sua casa durante a noite. As autoridades policiais começaram imediatamente a procurar pela jovem desaparecida. Contudo, o desfecho dessa narrativa, revelado após uma investigação minuciosa que durou 2 longos anos, não só deixou a família de Brittany perplexa, mas também causou grande preocupação entre o público em geral. Brittany Gregory, nascida em 1º de abril de 1988 em Brick Township, era parte de uma família numerosa, sendo a caçula de 5 irmãos. Após o divórcio dos pais, Brittany e sua irmã mais velha, Brianna, ficaram sob os cuidados do pai, Joe Dunn. Apesar da separação, elas mantinham uma relação próxima com seus irmãos e mãe, Deborah. Brittany se destacava não apenas por sua beleza, mas também por sua inteligência, sendo uma aluna brilhante na escola. Seus planos para o futuro incluíam estudar criminologia depois de concluir os estudos, alimentados por seu interesse em programas de detetive e livros sobre o tema. No entanto, ela também era uma adolescente comum, apreciando música, dança e momentos divertidos com os amigos. Em 2004, Brittany, com 16 anos de idade, e sua irmã mais velha, Brianna, então com 20 anos, moravam em uma casa modesta com seu pai, Joe, e sua nova parceira, Lori Peterson. A residência da família ficava próxima à escola frequentada por Brittany, situada no final da rua e próxima a uma pequena área arborizada. Durante esse período, Brittany estava em um relacionamento de 2 anos com John Fitzgerald, um rapaz da mesma idade. O casal desfrutava de um relacionamento sólido e harmonioso, sendo John muito apreciado pela família da jovem. Em uma noite de domingo, especificamente em 11 de julho de 2004, Deborah e Brianna decidiram ir até a cidade de Toms River, localizada a cerca de 24 quilômetros de distância de Brick Township, para visitar o filho mais velho de Deborah e sua esposa, que acabavam de ter uma filha. Coincidentemente, na mesma noite e por volta das 20h30, Brittany entrou em contato com sua mãe, solicitando uma carona até a residência de seu namorado. Sua voz transmitia uma clara angústia, deixando Deborah preocupada instantaneamente. Após assegurar à filha que retornariam para casa em aproximadamente 1 hora e a levariam para onde ela precisasse, Brittany concordou e prometeu esperar por sua mãe e irmã. Cerca de 45 minutos após a ligação, Brianna e sua mãe retornaram à cidade e tentaram entrar em contato com Brittany, mas não obtiveram resposta. Elas presumiram que Brittany possivelmente já havia adormecido e decidido não esperar por elas. No entanto, na manhã seguinte, quando Brianna voltou, constatou que Brittany não estava em casa e não havia passado a noite lá. Todos os pertences de Brittany, incluindo seu telefone, dinheiro e documentos, estavam intactos no local. Brianna começou a suspeitar que sua irmã poderia ter passado a noite na casa do namorado, embora isso parecesse incomum, pois Brittany não havia comunicado a ninguém e deixou seu celular para trás, algo atípico para ela. Extremamente preocupada, Brianna fez diversas ligações para os amigos e conhecidos de sua irmã, mas ninguém tinha informações sobre o paradeiro dela. Ela também entrou em contato com o namorado de Brittany, John, que informou que a última conversa telefônica que tiveram foi na manhã de domingo, e eles não haviam se encontrado desde então. Além disso, Lori Peterson, a companheira de seu pai que residia com eles, mencionou que, ao retornar para casa por volta das 10 horas, percebeu a ausência de Brittany. Compreendendo que algo estava realmente errado, Brianna decidiu ir imediatamente à polícia para relatar o desaparecimento de sua irmã. Em 12 de julho de 2004, após muita insistência,
as autoridades policiais finalmente aceitaram o relatório sobre o desaparecimento de Britney. Inicialmente, suspeitavam que a jovem tivesse decidido fugir de casa ou estava aproveitando o tempo com amigos. No entanto, Brianna, sua irmã, argumentou veementemente que esse comportamento não condizia com o da Britney. Segundo Brianna, sua irmã era uma estudante dedicada, frequentadora assídua da biblioteca e nunca saía de casa sem avisar. Além disso, Brianna informou à polícia que todos os pertences de Britney, incluindo dinheiro e celular, foram deixados para trás. Ela já havia contatado todos os amigos conhecidos de Britney, mas nenhum deles tinha qualquer informação sobre seu paradeiro. Para iniciar a investigação, as autoridades policiais dirigiram-se primeiro à residência de Britney, onde meticulosamente examinaram seu quarto em busca de pistas. Após minuciosa análise da bolsa e do telefone de Britney, deixados em seu quarto, nada de suspeito foi encontrado. Todos os moradores da casa foram questionados, e a hipótese de envolvimento de alguém próximo a Britney foi descartada. Em seguida, a polícia concentrou seus esforços na busca pela área circundante à residência, verificando minuciosamente as casas vizinhas e inspecionando os arredores em busca de qualquer indício. Os vizinhos foram entrevistados na esperança de encontrar testemunhas que pudessem ter notado algo relevante. Porém, nenhum deles presenciou qualquer atividade suspeita. Observando que a casa estava situada no extremo da rua, com uma área arborizada do lado oposto da estrada, as autoridades também investigaram minuciosamente essa região, porém sem encontrar qualquer pista suspeita. Além disso, foram realizadas inúmeras entrevistas com parentes, vizinhos e professores de Britney. Mas infelizmente nenhum deles conseguiu fornecer informações novas aos investigadores. Durante a entrevista com a polícia, Brianna informou que pouco antes do desaparecimento de Britney, esta havia tido uma discussão com seu namorado, John Fitzgerald, ao flagrá-lo beijando outra garota. No entanto, Britney decidiu perdoá-lo e expressou o desejo de reconciliação. Essa informação despertou o interesse da polícia, que convocou John Fitzgerald para interrogatório na delegacia. Durante o interrogatório, John demonstrou genuíno choque com o desaparecimento de Britney e relatou que a última vez que conversou com ela foi na noite anterior, quando ela expressou o desejo de ir até sua casa, mas acabaram discutindo e ela desligou. Ele revelou que os rumores sobre Britney beijando outro rapaz em uma festa foram o motivo da discussão, embora ele próprio não tenha testemunhado o evento. Devido a isso, ele decidiu terminar o relacionamento e começou a namorar outra pessoa. John também mencionou que Britney lhe entregou uma carta expressando o desejo de reconciliação, na qual lamentava ter partido seu coração, se desculpava por seu comportamento e pedia para continuarem amigos. Além disso, John informou aos detetives um detalhe intrigante que capturou a atenção dos investigadores. Britney costumava visitá-lo passando pela floresta, que começava logo atrás da casa de seu pai. Não havia evidências conectando John ao desaparecimento da garota, e após passar com sucesso em um teste do polígrafo, ele foi descartado como suspeito e liberado. Continuando a investigação, os detetives decidiram verificar as informações fornecidas pelo namorado de Britney e passaram 3 dias vasculhando a floresta adjacente à sua casa. Entretanto, para grande desapontamento deles, não encontraram nenhuma pista relevante. Nessa etapa, a investigação chegou a um impasse e a polícia não tinha pistas além da possibilidade de que a garota poderia ter decidido tirar a própria vida durante a discussão com o namorado. No entanto, os familiares de Britney ficaram indignados com essa suposição, pois conheciam bem o amor que ela tinha pela vida, sua ambição e seus objetivos de construir uma carreira.
Eles consideravam improvável que uma discussão com seu namorado a levasse a desviar-se tanto de seu caminho a ponto de considerar tirar a própria vida. Quando tudo indicava que a investigação estava estagnada, uma mulher se aproximou da polícia com uma informação crucial. Enquanto estava no parque da mesma região na noite em que Britney desapareceu, ela avistou um carro passando, uma picape Chevrolet. A mulher conseguiu até lembrar o número da placa do veículo. Após verificar essa informação, os investigadores descobriram que o carro estava registrado em nome de um homem de 23 anos chamado Anthony Guier. A polícia decidiu aprofundar a investigação sobre o histórico de Anthony e descobriu que ele havia sido namorado de Bobby Joe, outra irmã de Britney, no passado. Quando questionada sobre isso, Bobby Joe revelou que terminaram cerca de um mês antes, porque ela suspeitava que Anthony havia desenvolvido sentimentos intensos por sua irmã mais nova e estava dando muita atenção a ela. Bobby Joe confirmou a história ao mencionar que Anthony frequentemente parecia olhar de forma estranha para Britney e tentar flertar com ela. Os detetives especularam que Anthony poderia estar ligado ao desaparecimento de Britney e o convocaram para interrogatório. Durante o interrogatório, Anthony negou ter estado na área na noite de 11 de julho, alegando que estava lá no dia seguinte, 12 de julho, quando a polícia já estava em busca de Britney. Embora tenha admitido ter uma boa relação com Britney, encontrando-a frequentemente em eventos sociais com amigos em comum, ele também negou qualquer interesse romântico nela. Anthony enfatizou que eles eram apenas amigos e ressaltou que ela era mais jovem, sendo vista apenas como uma conhecida. Segundo o relato de Anthony, na noite de 11 de julho, ele possuía um álibi sólido, afirmando ter passado a noite em casa com sua nova parceira. Apesar de sua namorada confirmar seu álibi, os investigadores ainda o consideravam suspeito devido à sua proximidade com a residência de Britney. Quando a investigação novamente se viu estagnada, a polícia optou por divulgar informações sobre o desaparecimento da garota através da mídia. Além disso, detetives de áreas próximas foram chamados para auxiliar nas investigações. A família de Britney também se envolveu ativamente na busca, distribuindo cartazes em locais públicos, visitando os vizinhos e fazendo perguntas na esperança de obter qualquer informação útil. No entanto, inicialmente, esses esforços não resultaram em nada significativo, já que ninguém tinha presenciado ou ouvido algo relevante. Em determinado momento, a polícia passou a considerar a hipótese de que Britney poderia ter sido sequestrada de sua própria residência. Uma busca minuciosa foi realizada em sua casa, onde encontraram seu diário pessoal no quarto. As informações contidas nessas entradas foram cruciais para a investigação, pois revelaram segredos relacionados à família da garota. No diário de Britney, ela detalhava sua rotina diária, os relacionamentos com seus amigos e seu namorado, assim como sua vida escolar. Uma parte considerável do diário continha relatos sobre sua família. Britney mencionava que todo domingo visitava seu irmão mais velho, que estava preso, que sua mãe a abandonou quando ela tinha 9 anos e que seu pai lutava contra o vício em drogas, sendo forçada a viver com ele e sua namorada na mesma casa. Após examinarem o diário da jovem, os detetives ampliaram a lista de suspeitos, concentrando sua atenção no pai de Britney, Joe Dunn, que tinha um extenso histórico de uso de substâncias ilícitas e mantinha contato com diversas pessoas suspeitas, que frequentemente visitavam sua residência. Eles também descobriram que a namorada de Joe, Lori Peterson, gerenciava um salão de massagens masculino dentro da casa, onde diferentes homens eram atendidos diariamente. No entanto, constatou-se que Lori não oferecia apenas massagens, mas também prestava serviços íntimos em troca de dinheiro. Lori não fazia segredo desse fato e até distribuía seus cartões de visita a AOS vizinhos da região.
A polícia desenvolveu a teoria de que, dada a atmosfera desfavorável presente na casa de Britney, era plausível que alguém que frequentasse a residência tivesse sequestrado a garota. Mais de 100 policiais foram designados para identificar todos os indivíduos que haviam visitado a casa de Joe Dunn no último mês. Uma investigação minuciosa foi realizada e, em 18 de julho, uma semana após o desaparecimento de Britney, a polícia anunciou a prisão de um suspeito de assassinato. A família de Britney ficou chocada com essa notícia, pois ainda acreditavam que ela estava desaparecida e seu corpo não havia sido encontrado. Quando a mãe de Britney, Deborah, viu a foto do suspeito na televisão, o reconheceu imediatamente. Tratava-se de um antigo conhecido da família, Jack Fuller, de 38 anos. Eles haviam sido amigos por cerca de 20 anos. A filha dele estava noiva do irmão de Britney, que estava na prisão. Deborah não conseguia acreditar que ele teria sequestrado Britney. Pouco após a prisão de Fuller, a polícia compartilhou parte das informações que levaram à sua captura. Tudo começou com uma ligação para a delegacia de um informante, cuja identidade permaneceu anônima. O informante relatou que alguns dias antes, Jack Fuller havia comentado com ele sobre dores nas costas, supostamente surgidas depois que ele havia enterrado o corpo da garota. Jack assegurou ao informante que o local onde havia escondido o corpo jamais seria descoberto. Seu único dilema era o quão fundo deveria enterrá-lo para evitar a detecção por animais. Para obter mais informações que justificassem a prisão de Fuller, os detetives optaram por uma operação secreta, denominada Operação Sting. Equiparam o informante com um dispositivo de escuta e, durante uma reunião com Jack Fuller, tentaram sondá-lo sobre seus crimes, inclusive o assassinato de Britney. Embora sem suspeitar da armadilha, Fuller confessou que havia enterrado o corpo da garota na floresta, assegurando que ninguém o encontraria, mas sem mencionar o nome de Britney. Além disso, indicou a necessidade de eliminar uma potencial testemunha que estava ciente demais do incidente, apontando para seu amigo Tommy Long, que estava presente no carro durante a reunião e não ouviu essas palavras. Esperando que Tommy possuísse informações cruciais sobre o incidente, os investigadores o prenderam e o levaram para interrogatório. Inicialmente, ele se recusou a cooperar, alegando que não sabia de nada. No entanto, a polícia permitiu que ele ouvisse a conversa com Jack, onde Jack planejava matar Tommy. Percebendo o perigo em que estava, Tommy revelou que na noite do desaparecimento de Britney, ele e Jack estavam dando uma volta e pararam na casa do pai de Britney. Jack entrou, mas descobriu que não havia ninguém em casa, exceto a garota. Eventualmente, Jack retornou ao carro com Britney, que estava sentada no banco de trás. Tommy mencionou que não entendeu o que estava acontecendo. Ele afirmou que Jack o deixou em casa, e quando saiu do carro, Britney, que estava sentada no banco de trás, se mudou para o banco do passageiro da frente, e eles partiram. No dia seguinte, quando os amigos se encontraram novamente, Jack não mencionou o incidente. Eles foram a um lava-jato, onde Jack limpou minuciosamente o carro por dentro e por fora, o que era incomum, pois ele nunca havia feito isso antes. O atendente do lava-jato até brincou sobre isso, mas Jack ficou muito bravo e o advertiu para não se intrometer em seus assuntos, dizendo que o atendente estava arriscando sua vida. Tommy mencionou que assim que soube do desaparecimento da garota, perguntou diretamente a Jack sobre isso, ao que Jack ficou furioso e disse que a havia levado para casa e depois saiu. Ele proibiu Tommy de perguntar sobre isso novamente, a menos que quisesse problemas. Tommy especulou que talvez Jack tenha levado Britney para a floresta para abusar dela, já que naquela noite ele esperava serviços íntimos de Lori, mas ela não estava em casa. Os detetives concluíram que era crucial prender imediatamente Jack Fuller.
Ao chegar à casa dele, encontraram-no segurando uma lata de gasolina, prestes a incendiar o carro. Os investigadores vasculharam meticulosamente o veículo e descobriram vestígios de sangue, identificados pela análise forense como pertencentes a Brittany Gregory. A polícia também confiscou um aspirador de pó do lava-jato, onde Jack havia lavado o carro. Após uma análise cuidadosa do conteúdo do aspirador, os especialistas encontraram partículas de areia misturadas com sangue seco, confirmando que pertenciam a Brittany. Apesar de todas as evidências coletadas pela polícia, Jack não confessou o sequestro e assassinato de Brittany e se manteve em silêncio. Os detetives entrevistaram todos os conhecidos de Jack, a maioria dos quais acreditava que ele era capaz de cometer assassinato. Fuller era um criminoso convicto, envolvido em uma série de crimes, incluindo arrombamentos de carros e casas para roubo, tráfico e consumo de drogas ilícitas, agressão a um homem com um bastão de beisebol, resistência física a policiais e múltiplas prisões por dirigir sob influência de álcool. Nos últimos 10 anos, ele havia sido preso mais de 12 vezes e apenas um ano antes do desaparecimento da garota foi libertado da prisão após cumprir uma sentença de 5 anos e meio. Durante a investigação, surgiu um fato intrigante. Na noite do desaparecimento de Brittany, um oficial de patrulha avistou um carro estacionado à beira da estrada, na borda da floresta, que pertencia a Jack Fuller. Ao se aproximar, o policial encontrou Jack, que afirmou estar procurando por seu cachorro que havia entrado na floresta. Com base nessa informação, a polícia iniciou extensas buscas pelo corpo da garota na área onde o carro de Jack foi visto, mobilizando policiais, unidades caninas, helicópteros e voluntários. Infelizmente, nada foi encontrado. Enquanto os investigadores tentavam extrair uma confissão de Jack Fuller, uma mulher entrou em contato com a polícia, alegando saber onde ele havia escondido o corpo da vítima. Essa mulher tinha uma reputação questionável, envolvendo-se com substâncias ilegais e morando com Jack há vários meses. Em uma ocasião, ela o acompanhou em várias viagens, durante as quais ele mostrou a ela um local próximo a uma linha de energia, sugerindo que seria um bom lugar para enterrar alguém, garantindo que ninguém os encontraria. A princípio, os detetives desconsideraram suas afirmações como inventadas, mas ela mencionou que o local ficava em Linewood, uma área com solo arenoso, apenas a 3 milhas da casa de Brittany. Isso levou a polícia a organizar buscas, envolvendo policiais de distritos vizinhos e unidades caninas. Na manhã de terça-feira, 27 de julho de 2004, 15 dias após o desaparecimento de Brittany, 3 policiais com cães encontraram um local onde uma mão emergia do solo, com uma pulseira identificando-a como sendo de Brittany. Os detetives perceberam que finalmente haviam encontrado o corpo de Brittany Gregory, o que foi confirmado pela análise forense. Infelizmente, devido à decomposição do corpo, o examinador forense não pôde determinar com precisão a causa exata de sua morte, embora tenha identificado sinais de estrangulamento e uma grave lesão na cabeça. Após a descoberta do corpo da garota, seguindo o conselho de seu advogado, Jack Fuller decidiu negociar um acordo de declaração de culpa com a acusação. Em 9 de fevereiro de 2005, durante o julgamento no Tribunal do Condado, Jack Fuller foi acusado de assassinato. Durante o extenso processo legal, ele finalmente confessou que, naquela noite, Brittany pediu para ele levá-la à casa de seu namorado e ele concordou. Inicialmente, ele deixou seu amigo Tommy em casa e planejou levar a garota até seu namorado, mas antes disso, parou à beira da estrada para fumar uma substância ilegal, o que irritou Brittany. Ela começou a gritar com ele, e isso o enfureceu, então ele começou a socá-la no rosto e na cabeça. Ele afirmou que a golpeou com força pelo menos 2 vezes, após as quais Brittany começou a ofegar e fazer ruídos de gorgolejo.
enquanto Fuller continuava ignorando o fato de que ela já estava sangrando pelo nariz e pela boca. Quando finalmente voltou à razão, viu que a garota estava imóvel e não respirava. Percebendo que Britney estava morta, ele decidiu se livrar de seu corpo. Em 18 de outubro de 2005, Jack Fuller se declarou oficialmente culpado de causar intencionalmente lesões corporais graves, resultando em morte, e em 13 de janeiro de 2006, foi condenado a 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. A mãe e as irmãs de Britney não acreditavam na versão de Jack sobre o que aconteceu, pois suspeitavam que ele, na verdade, tenha a sequestrado com intenções sexuais. Eles questionaram por que ele despiu a garota antes de enterrá-la. Mas isso permaneceu uma especulação, já que a análise não pôde determinar se houve violência sexual ou não. A Brick Memorial High School, escola de Britney, iniciou um programa de ciências forenses em memória dela, pois era algo que ela desejava com paixão. Esta é a resolução desta trágica história. Quem sabe se Jack Fuller, que havia sido preso várias vezes por vários crimes, tivesse sido mantido na prisão, talvez Britney ainda estivesse viva. Nos conte sua opinião sobre este caso aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para receber mais conteúdo como este. Até mais, com mais um caso do passado obscuro.